nós não nascemos racistas. Infelizmente, aprendemos a ser racistas. E quando isso é colocado dentro dessa cultura para a infância, ela é ainda mais feroz, ela é ainda mais perversa. Mas, enfim, um bom dia para essas duas pretas poderosíssimas, que uma está ali na região do Itacurubi, e a Kátia está onde? Em que local do Brasil? Meninas, eu vou deixar vocês fazerem a apresentação, porque nesse caso aqui a gente vai estar falando sobre a questão da educação antirracista. Vocês façam a apresentação de vocês, e eu gostaria da Lisete Lessa falar um pouquinho sobre a experiência, de como ela teve essa vivência na própria academia. Ela morou num dos lugares mais racistas. É difícil a gente localizar um pequeno local racista em Santa Catarina, porque o que predomina é o racismo em tudo, mas ela morou em Chapecó. Então, pois bem, lá a gente sabe que o bicho pega mesmo, e ela foi professora universitária lá. E a Kátia Braga aí rodando pelo Brasil, meteorologista, e eu tive, não sei se o prazer ou o desprazer, da última vez ali que ela postou agradecendo, ela botou todes na rede social dela, e houve uma debandada de gente. Podem ir embora que não vão estar fazendo falta nenhuma. Então tá. Lisete Lessa, conta um pouquinho aí para nós. Primeiro a apresentação, sua apresentação, e depois a apresentação da Kátia, e depois vamos bater um papo aí sobre a questão da educação antirracista, tá bom? Tá desligado o áudio. Acredito que você vai ter que fazer sem o fone de ouvido, porque não está dando. Áudio ainda? Agora? 100%. Tá, pessoas analógicas realmente têm problemas, né? Então, em primeiro lugar, agradecer ao Portal Desacato, na pessoa do Luiz e da Ingrid, por esse convite tão desafiador e, ao mesmo tempo, ousado da parte deles, né? E saudar a minha irmã, minha amiga, minha BFF, a Kátia, amiga de longa vida, longa data, porque é de outras vidas, né, Kátia? E a todo mundo que nos vê, que nos ouve, em especial ao povo preto e indígena, em especial as pessoas que se comovem, que se revoltam com a questão do racismo do nosso país, independente da cor da pele, né, que elas tenham, elas não compactuam com isso. Então, eu sou a Lisete Lessa, sou natural de Pelotas, sou advogada, sou uma mulher negra, militante de todas as causas que colocam os seres humanos acima de qualquer tipo de preconceito. Tive uma experiência bem breve na Universidade de Chapecó como professora advinda do mestrado, né? Um contrato temporário, uma professora substituta, mas, assim, dentro da universidade, já respondendo a tua pergunta inicial, Luiz, eu não tive, episódios de racismo dentro da universidade. Houve um grande estranhamento da minha parte em ver que não havia nem alunos, nem outros professores pretos, né? Sobretudo na área que eu trabalho. Mas na cidade, no convívio social da cidade, sim. Sim, eu tive muito problema com isso, inclusive com as minhas filhas, mesmo estudando em colégio particular, mesmo a gente tendo, talvez, assim, uma condição privilegiada em relação a outras pessoas, sobretudo pretas. Sim, tivemos episódios que me marcaram, que eu carrego como exemplos, né? E é isso. Para começar, vou te deixar passar para a Kátia também se apresentar. Kátia, antes da sua apresentação, vou estar chamando aqui mais um maninho que acabou de chegar aí, Luciano Góes. Olha aí quem está por aí, diretamente de Brasília. Bom dia, vai estar gente. trocando uma ideia com a gente também.
criminalização do povo preto. Criminalização do povo preto. Então tá, seguindo aí, a Kátia faz a apresentação dela, depois meu irmão Góes, e eu tenho certeza, Sophie, eu tenho certeza que tu vai ter que entrar no ar e dizer, Luiz, acabou o teu tempo, porque olha essa tela preta aqui. Vai lá, Kátia. Bom dia, Luiz. Eu agradeço muitíssimo pelo convite. Veio através da Lisetinha, porque para mim é Lisetinha, nós somos amigas desde crianças, eu nem me lembro da minha vida sem a Lisete, porque nossos pais eram amigos de adolescência, vejam só. Luiz, eu sou meteorologista, já andei assim por muitos estados brasileiros fazendo a meteorologia acontecer. Eu me formei em Pelotas, onde estou agora, eu moro na cidade de Pelotas, me formei em meteorologia na Universidade Federal de Pelotas, fiz um mestrado aqui também, deixa eu desligar aqui meu WhatsApp, fiz o mestrado aqui também, e depois eu cheguei a fazer um início de doutorado lá na URGS, tudo relacionado à meteorologia. Entretanto, eu passei num concurso para professora do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, e foi aí que eu me ingressei em Santa Catarina e que eu conheci esse povo lindo, aí o povo preto daí, de Santa Catarina. Mas eu passei muitos anos trabalhando no Mato Grosso do Sul, onde eu fui coordenadora de meteorologia, coordenadora de um centro de meteorologia. Já morei também em Brasília, onde trabalhei no Instituto Nacional de Meteorologia, e atualmente eu estou na Metsul, que é uma empresa particular que me dá a oportunidade de estar onde eu quiser, porque o trabalho é 100% remoto. Antes de entrar, eu estava fazendo alguns áudios para as rádios, Rádio Caxias do Sul, Rádio Guaíba de Porto Alegre. É isso. Eu tenho 2 filhos, eu gosto muito de falar da minha família, eu tenho 2 filhos maravilhosos e um neto. Olha, eu tive... Se não falasse que tinha neto, eu não diria de jeito nenhum. Na parte escolar, onde me chamavam de cabelo de bombril. E isso me marcou profundamente. Então, eu tenho outros episódios que eu vou contando aí ao longo da nossa jornada. Queria agradecer aí a parceria com o Luciano, que eu não conhecia, mas já agradeço aí pela nossa futura parceria aí pela vida. Olha só, deixa eu contar uma coisa. A lei não pode fazer com que a pessoa me ame, mas ela pode fazer com que ela não me elimine. Martin Luther King. É desse livro maravilhoso que fala de racismo. Olha só, acho que é da área do Luciano, se eu não estou enganada. É A Luz do Direito Criminal, Wilson Farias, de Pelotas. Bom dia a todos. Kátia, então, assim, se você não me falasse que você era avó, de jeito nenhum, não tinha como perceber, não é, meu irmão? E outra coisa, falando em livro, ele vai estar fazendo a apresentação dele aí, pensa num negrão ousado, é ele. Ele colocou aí nada mais, nada menos do que um orixá na capa do livro dele. Olha aí, Kátia, isso daí, ó. Esse livro é do Luciano Góes e ele vai fazer a apresentação dele agora, nesse momento. Salve, meu irmão, sua bênção. Bom dia a todas, bom dia a todos, meu Pai abençoe. Prazer enorme, né, estar aqui com vocês, com a Lisete, com a Kátia, né, nessa roda antirracista, porque nós só funcionamos e pensamos a partir, né, de rodas, né? Rodas nos constituem, enfim, então, e é o valor civilizatório africano, isso tem muito a ver, né, com o que a gente vai falar aqui, com as nossas constituições, né, com os nossos livros, com as nossas produções, né, tudo isso, porque as nossas escrevivências, que é disso que a gente fala sempre, né, são sempre coletivas, né, nunca são individuais. Então, quando eu falo do Luciano Góes, preto, né, um menino preto que sai aí de um dos morros de Florianópolis, entra na Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul, por bolsa, né, é fruto, né, do movimento negro, da luta do movimento negro por educação,
entra pelo ProUni, primeiro da família, enfim, antes de concluir a graduação, passa na OAB, depois entra na Universidade Federal de Santa Catarina para fazer um mestrado, e aí começa a ousadia, né, meu irmão? Porque a gente não vem à toa. E aproveitando que hoje é segunda-feira, né, agradeço já quem orienta meus caminhos, quem reorienta meus caminhos e que cruzam nossos caminhos, né, certamente, né, e nos dá o dom da palavra, na palavra subversiva, né? O senhor da desordem, né? Do terror da branquitude. Exu! Laroie, meu irmão, Laroie, porque é ele que vai me trazer até aqui, né? Vai construir, né, a minha trajetória até esse livro, mas antes tem esse livro aqui, né, que é fruto da dissertação aí, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, no mestrado, na área da criminologia, Prêmio Jabuti em 2017, e aí depois disso tudo, né, vem esse livro aqui, né, Direito Penal Antirracista. Né? Isso tudo para falar do Luciano, né, Luciano Góes, que antes de tudo é esse homem preto, né, fruto da coletividade, fruto da resistência, né, da luta pela nossa libertação, raiz da nossa ancestralidade, né, e que tenta, né, celebrar ela todos os dias, né? A nossa consciência negra é feita todos os dias. E aí falar em experiências, em escrevivências que me trazem até aqui, né, enquanto doutorado, aliás, enquanto doutorando, enfim, na Universidade de Brasília, meu irmão, né? Lisete já falou das experiências, algumas lembranças, Kátia também falou alguma coisa das lembranças, né? Minha primeira lembrança de racismo é na creche, meu irmão. Na creche. Eu não lembro nem quantos anos eu tinha. Mas foi na creche. Né? Eu só não sei, eu não lembro o nome das pessoas, mas eu sei que era, inclusive, uma professora e o filho dela. Né? Além das agressões verbais e agressões físicas. Eu lembro muito disso. Né? Enfim, isso me trouxe sérios problemas, inclusive, em relação à educação. Mas é isso que a gente fala, né? A criminalização, né, do povo preto, né, vai muito além do direito penal. Na verdade, começa na educação. Né? O direito penal na sua seletividade, né? A seletividade racial, né? Que nos faz hoje a terceira maior população em situação de cárcere do mundo, ela começa na educação, nesse âmbito, né? De uma socialização que vai nos embranquecendo, né? E isso tem tudo a ver com essa proposta de educação antirracista, né? Para falar no mundo jurídico, né? Porque quando a gente fala, né, em mundo jurídico, em sistema de justiça, estamos falando da branquitude em essência, e não só corpo físico. Né? A branquitude é quase 90% do nosso judiciário. E aí, em Santa Catarina, meu irmão, é quase 100%. Né? Mas não é só o físico, o material, o que nós conseguimos ver. É mais do que isso. A branquitude é a essência do seu direito. Então, a gente não consegue pensar direito à igualdade, por exemplo, sem falar da branquitude. Né? Como isso é possível? Né? Então, a ideia, né? A ideia não, a necessidade urgente que nós temos, né, no mundo jurídico, e não só no mundo jurídico, é pensar em outro direito, em outros direitos, né, em outras fontes do direito. Eu vou falar isso, né, daqui a pouco, enfim, é só para me apresentar, mas, né, como já adiantasse, não vai ter tempo suficiente, nunca tem tempo suficiente. Nunca tem tempo mas suficiente. Antes, meu irmão, mas antes, eu quero expressar aqui minha solidariedade, né, a você e a mandata coletiva, né, Bem Viver, que de alguma forma, mesmo de longe, né, eu ajudei a construir, né, fiz aí os meus contatos, né, em Florianópolis, para que, né, acontecesse, né, e aí eu vejo, aliás, você me manda, né, enfim, a informação desse golpe branco bem dado pela Sinhazinha, né, Cíntia Mendonça, né, que no uso do poder que a estrutura branca lhe dá e do alto da sua branquitude, né, vai expulsar vocês, né, da mandata, né, vai destituir, desnaturalizar, né, a mandata, e isso isso explicita muito bem como a branquitude funciona, né, meu irmão? E também como a gente não pode confiar na branquitude. Não tem jeito. A branquitude funciona por si. Né? Ela é
exclusivamente narcisista. Além do pacto narcísico que Cida Bento nos fala, nós temos aí o contrato racial que Charles Mill nos fala, que a branquitude vai pactuar apenas com ela, né? Só ela vai sobreviver, só ela é importante, só ela tem lugar de fala, lugar de poder e pode ocupar esse lugar, né? Então, nós temos muito o que fazer, nós temos que, literalmente, no mundo jurídico, a gente trabalha muito a questão do contrato social, que é o que, teoricamente, né, constrói o Estado moderno a partir do contrato social. Nós temos que tocar fogo nesse contrato social. Né? E aí, cara, eu sou um cara encantado por você, irmão. Eu não tenho nada para falar sobre isso, apenas levantar um livro aí. Lisete Lessa, eu vou te emprestar ele, tá? Falando nisso, Lisete Lessa, a palavra é sua, irmão. Brigadão mesmo. E tu sabe, cada vez que a gente começa o bate-papo aqui, e eu fico olhando para vocês e olhando para a parte aqui, que é a Sophie que está nos controles hoje, porque daí começa a fisionomia mudar. Tipo, cara, é isso. Povo, a gente vai ter aí no máximo, ainda uns 7 minutinhos estourando isso, entendeu? Então fazer essa troca com vocês. Porque era para ser 2 entrevistas e eu juntei para ter essa tela preta linda aqui. Então, inclusive, nem vou estar destacando, fazer aqui o quadradinho entre nós, tá bom? Lisete, é com você. Então, das coisas que a Kátia e o Luciano falaram, e também quero te cumprimentar, Luciano, porque a gente não se conhecia, muito prazer, e muito encantada com a tua fala também. Eu penso nisso, assim, que quando a gente não sabe quando é que é o primeiro episódio de racismo. A gente não sabe quando a gente é apontado pela primeira vez como tu és negro, tu és negra, e a partir de hoje nós vamos te diferenciar, porque até então tu não percebe nada disso. Tu tens uma vida se identificando como outra criança normal em qualquer outro espaço, até que alguém te situa, e essa fala nunca é de uma maneira acolhedora, né? Ela é sempre de exclusão, ela é sempre de deboche, ela é sempre de nos diminuir. Então, as últimas falas do Luciano e toda a jornada da Kátia me fez pensar que talvez um dos motivos que eu faço sempre as minhas marcações de território. Essas telas que vocês estão vendo, elas estão na sala de jantar da minha casa. Eu gosto muito que as pessoas leiam a minha identidade quando elas entram na minha casa. Eu gosto muito que as pessoas me vejam através dos meus posicionamentos, porque é um posicionamento político, né, de corpo negro, politicamente negro, porque eu sei da onde eu falo, das dores que eu sofro, do quanto eu me emociono e me enraiveço com as dores que os meus irmãos negros e negras também sofrem. E como a gente vive em determinados espaços, sobretudo aqui em Santa Catarina, que nós somos pouquíssimos, né? Que nós somos a exceção, eu acho muito fundamental essa marcação de território. Acho muito fundamental que as pessoas se incomodem, inclusive, com a minha presença, e que elas tenham que engolir isso. E que elas tenham que, às vezes, no olhar que eu sei ler, mas que elas não podem verbalizar. E aí eu faço questão dessa provocação, né? E eu acho que isso me acompanha, isso acompanha todos nós de berço, porque a gente vem aprendendo a ser reativo com algumas coisas, ora um pouco mais pacífico, porque nem todo dia a gente está para o embate, né? E eu costumo dizer que a nossa permanência nos espaços, todo dia é uma luta, todo dia é uma marcação de território, todo dia a gente tem que se impor através da escolha das palavras, na fala, e mostrar que nós temos conhecimento, porque a nós sempre há a dúvida de que se nós temos ou não conhecimento para tais coisas, sobretudo em questão de política, remetendo agora à questão da mandata coletiva aqui de Florianópolis, que vocês falaram, foi muito claro o que aconteceu, né? A terceirização das pautas tinha que ser na pessoa branca da Cíntia, e ela não quer dar voz para o restante. E isso é o que a gente vem passando na nossa política como um todo, né? As pessoas que são brancas, elas acham que elas podem falar por nós, e que nós não temos direito à voz. Então, elas tentam nos silenciar a todo instante. E eu me sinto muito honrada, muito feliz de poder participar, não só de debates como esse no virtual, mas também de encontros com as
as pessoas do Morro do Silício e em outros lugares, em outros espaços, porque a gente vai dando a mão um ao outro, vai se fortalecendo e percebe que, de fato, mudam os exemplos factuais, assim, mudam os fatos, mas a narrativa que vem por trás é sempre a mesma. De nos causar dor, de nos colocar sempre a menor, de nos fazer apagar diante da sociedade e dar protagonismo para quem sempre esteve no protagonismo, né? O objetivo é sempre o mesmo. Então, para não tomar mais o tempo e passar para a Kátia também se manifestar, eu vou ficar por aqui. Eu sempre digo, nossa, esses bate-papo, você não sabe, é isso. Kátia, mete ficha aí, entendeu? Até porque eu soube que teve situação na tua história aí também de estar saindo de espaços que você estava muito bem por questão racial, não é? Espaço de trabalho, não é? Exatamente, Luiz, e foi muito recentemente quando eu fui morar em Brasília, e pelo que eu entendi, o Luciano está em Brasília fazendo doutorado, né? Eu estive em Brasília, no Instituto Nacional de Meteorologia, o sonho do meteorologista poder estar no Instituto Nacional. Mas eu percebi que o meu edital era para comunicadora, que eu me considero de coração comunicadora, apesar de não ser comunicadora graduada em jornalismo, eu cheguei lá para ser a cara do IMET, a cara do Instituto Nacional de Meteorologia, falar, comunicar sobre a meteorologia para o Brasil inteiro. Então, era um sonho realizado. Só que eu percebi que não ia ser assim. Ilusão de achar que uma preta ia ser a cara do IMET. E o ambiente foi bastante hostil, foi aí que eu imaginei assim, passar muito tempo no IMET e acabei ficando apenas 4 meses. Pensa isso, Luciano, Lizetinha e Luiz. Imagina tu mudar toda a tua vida para ir para uma cidade cara, eu morava no Sudoeste, uma cidade cara, os aluguéis caros, tudo é caro, tu mudar uma vida inteira e tu passar só 4 meses, né? É um caos, entretanto, eu estou muito feliz hoje, muito mais feliz do que eu estava em qualquer outro lugar, que eu digo assim, ó, acho que eu nunca vou ser tão feliz como eu era em Florianópolis, e eu aqui perto do meu neto, né? Não, ninguém levou, aqui vocês são muito novinhos, mas perto de neto a gente fica feliz. Eu quero falar um pouco, assim, da minha família, que a minha mãe foi funcionária do Banco do Brasil, bancária aposentada. E quando ela preenchia os dados em lojas, e ela dizia assim, bancária, trabalho no Banco do Brasil. E ela foi questionada pela funcionária, dizer assim, mas como tu entrou lá, tu é faxineira? Não, eu entrei pelo concurso. Então, vejam que eu já tenho, assim, na família, obviamente que todos têm aquele exemplo familiar. Meu pai, aqui em Pelotas, foi negado de entrar em clubes tradicionais aqui da cidade. Então, Pelotas também tem essa carga muito grande para mim. Eu nunca quis voltar para morar em Pelotas. Eu estou aqui pelo meu neto. Eu posso morar onde eu quiser porque o meu trabalho é remoto. Eu estou aqui pelo meu neto. Então, é uma cidade que, apesar de ter muitos negros, é uma cidade também racista. Na verdade, todas as cidades são racistas, né? E eu tive vários episódios de racismo também na minha vida profissional, que a gente percebe que quando a gente tem um privilégio, que apesar de ser preta, eu sempre tive privilégios, a minha mãe sempre ganhou muito bem, como funcionária do Banco do Brasil, e assim como a Lisete, ela sabe, o nosso ambiente que a gente conviveu era sempre de brancos, mas a gente tinha aquele racismo velado. Então, a gente não sentia tão na cara assim, mas nós conseguimos enxergar. Eu gostaria assim, de salientar que a Lisete é minha professora da vida. Ela me indicou livros maravilhosos, até esse livro aqui eu comprei porque ela disse ler. Então, eu queria dizer da deslealdade de eu estar com Luciano Góes e Lisete Lessa, que eles têm o dom da palavra, e eu sou aqui uma aluna eterna, eu nem conheço o Luciano, já digo que eu sou aluna dele também.
E vocês sabem, eu também não vou me alongar muito e dizer que eu tentei achar o meu pente de ferro, que as pessoas usam aquele pente de pentear o cabelo, mas eu... O pente garfo, isso também. Pente garfo, mas o meu é isso aquele de ferro. O meu é aquele de ferro que nós íamos. Que nós íamos para a beira do fogão, eu e a minha mãe, passar horas e horas alisando o meu cabelo com aquele pente, porque toda a vida o cabelo afro não foi aceito. E hoje eu tenho meu cabelo afro e um dos maiores elogios que eu recebo de todo mundo é do cabelo. Esse livro aqui do Manuel, ele é feito, o Manuel diz assim, ó, eu ganhei dele, tem até um autógrafo, um querido, opa, tem foto do meu irmão, da namorada. Tenho aqui, ele me mandou pelo correio, que nós temos uma amizade virtual, eu e a esposa dele, para meu amigo branco, e ele fala aqui, ele fala para o nosso amigo branco, e ele diz assim, quando você ingressou na escola, consegue lembrar se haviam pessoas negras no contexto que estudava? E ele faz outros, eu não vou falar os outros questionamentos. Ele pergunta para o nosso amigo branco, para ele perceber quando é que ele começou a ser racista. É um livro que eu recomendo a nós, até para a gente poder falar com o nosso amigo branco. Eu agradeço o espaço, estou muito lisonjeada pelo convite da Lisetinha, que foi convite do Luiz, que foi convite do Zaccato, então... Obrigada. É isso, Kátia. O Luciano, numa hora, ele vai recusar os meus convites, porque eu sempre largo ele com o tempo mínimo, mas assim, a questão da irmandade é exatamente isso. Meninas, primeiramente a vocês. Kátia, não há nunca entre nós, pessoas pretas, essa questão de referenciar o mais ou o menos. O doutor Luciano Góes, a Lisete Lessa, chama ela de doutora, já dá briga na hora. É isso. Então, assim, é a questão de nós, enquanto passar conhecimento para o outro. E trazer a primeira fala que o meu irmão Luciano Góes trouxe. Eu também, irmão, não sei trabalhar se não for em coletividade. Então, assim, trazer essas 3 pessoas pretas para esse bate-papo, que já nos falaram aqui no chat, que já estourou o tempo, para mim é fantástico, entende? Então, assim, mano, você encerra aí, contado no relógio, como diz o baiano, no tempo, 2 minutinhos, e o encerramento já é teu. E, assim, tem um monte de novidades vindo para 2023, não posso dar spoiler, mas, assim, esses tipos de conversa vão ter um tempo bem maior em 2023. Opa! E vocês serão aí os meus primeiros convidados, porque daí a gente vai ter tempo pacas. Mas ainda está aí nas negociações. Meu mano. Eu vou pedir só um minutinho do Luciano, claro, e do Luiz, para pedir que todo mundo que está nos acompanhando, porque tem bastante gente, estou recebendo um feedback maravilhoso pelo WhatsApp, que dê um dedo no like, que se inscreva no canal para a gente poder ter um bate-papo cada vez melhor, com maior tempo, e que a gente consiga alcançar outros ouvidos para que a gente fortaleça esse engajamento preto aqui, tá bom? Aí, eu estou aqui no estúdio. Você fez isso, a Ingrid abriu um sorriso de ponta a ponta, que tipo assim, cara, é isso que eu gosto de ouvir. A Ingrid, assim, deu para ver todos os dentes da Ingrid aqui. Mano, 2 minutinhos para a gente encerrar, tá bom? Bom, é bom saber que nós teremos mais tempo, né, no ano que vem, né, já sabendo que essa roda, então, vai continuar a se movimentar e vai se estender, né, mas para falar um pouco, meu irmão, da ideia, né, dessa ideia de nos referenciar, né? Nos seguir, compartilhar os nossos saberes, porque é isso, né? É compartilhar, né? Nós não somos nada sozinhos, né? Quando eu falo de Luciano Góes, eu não falo do Luciano Góes numa perspectiva meritocrática, porque meritocracia para nós não existe, nós somos frutos da coletividade, né? Nós somos porque nós somos em coletivo, o Ubuntu, meu irmão. E isso tem que ser prática. E aí, quando a gente fala em sistema de justiça, né? Porque quando a gente pensa em igualdade, né? A gente pensa a partir da branquitude, né? Nós temos que ter muito cuidado quando a gente pensa em responsabilizar, né? Inclusive a branquitude, por seus atos racistas, por suas manifestações racistas. Por que eu digo isso? Porque, primeiro,
A nossa ideia, né, uma ideia assentada em direitos e fundamentos ancestrais, não passa pelo punitivismo, sim pela responsabilização. Né? Por isso Xangô vem na capa do livro, né, e vem... é o segundo livro da coleção Juristas Negras, e o primeiro livro é esse. Né? A justiça é uma mulher negra, e a justiça é uma mulher negra, porque se não fosse, né, uma mulher negra, nós, meu irmão, não estaríamos aqui. Nós, homens negros, nós somos porque as mulheres pretas nos constituem. Né? E nós devemos muito a ela. E uma parte, né, do tocar fogo no contrato da branquitude é nos desconstruir, é nos afastar desse modelo, desse padrão branco, né, de homem, de masculinidade. Né? Que é o patriarcal, que é o racismo patriarcal, né? Que nos consolida nesse lugar, que, inclusive, vai nos colocar como opressores das mulheres pretas, consciente ou inconscientemente. Então, nós temos urgentemente que romper com a branquitude, mas destruir a branquitude nas suas bases. Né? Isso, no mundo jurídico, vai fazer com que nós pensemos a igualdade a partir de outra premissa, não da branquitude. Né? Porque quando nós pedimos, aí eu volto para a questão dos crimes raciais, né? Quando nós pedimos justiça para um sistema branco, para a branquitude, irmão, é nossa cabeça que vai rolar. A balança de Temis, e não é à toa que Temis é o símbolo da justiça branca, né? Essa ideia de direitos, né? De termos direitos, enfim, a balança dela vai se contrapor com os nossos corpos. Quando a gente pede justiça, né, nós temos aí genocídio colocado, genocídio da nossa população. E não é só genocídio, né, na questão física, questão das chacinas, questão da necropolítica, da política, né, da nossa dita guerra contra as drogas, que nunca foi contra as drogas, que sempre foi uma guerra antinegra, né, nós temos que pensar por outra premissa. Né, por isso não dá para pensar a partir de Temis. Nós temos o epistemicídio colocado. Os nossos direitos, os nossos princípios fundamentais não estão colocados. O princípio fundamental da coletividade não está colocado. O princípio fundamental natural da responsabilização, da individualidade a partir da coletividade. Enfim, várias questões não estão colocadas aí. Por quê? Não dá para nós pedirmos liberdade para a branquitude. Não dá para nós pedirmos igualdade para a branquitude. A branquitude não quer igualdade. A branquitude nunca soube o que é igualdade. Né? Então, pedir para a branquitude direitos, né? Nós só vamos ter mais violência antinegra, mais morte antinegra. Né? Morte do nosso povo. E mortes indígenas também. Por isso, quando eu falo, né, quando eu me apresento, né, a ideia de política que a Lisete comentou, né, eu já me coloco como advogado abolicionista quilombista. Porque isso já diz muito da minha trajetória e de onde eu quero chegar, de um modelo de justiça que eu quero chegar. Né? Um sistema de justiça afrodiaspórico que vai funcionar a partir da lógica de Xangô, que julga em roda, que não tem olhos vendados, né? que tem a sua justiça, oxê, 2 lâminas, 2 machados de 2 lâminas, meu irmão. Né? É uma responsabilidade, né, que nos traz no momento da responsabilização do outro, mas não é esse outro, né? Não é esse desumano colocado, é esse indivíduo colocado como parte da gente. Isso é a essência do Ubuntu. Né? Então, pensar a partir das nossas lógicas é fundamental para que nós consigamos construir um modelo de Estado que nos tutele. Esse modelo, Temis, né, que vai tutelar a branquitude, que funciona a partir da hermenêutica, de novo uma referência a Hermes, ao deus branco, enfim, os deuses brancos estão todos colocados aí, a ideia de punição do cristianismo, enfim, está tudo colocado aí. Né? Então nós temos que pensar por outras lógicas, temos que pensar com Xangô, com Oiá e com Exu, a partir de uma exunêutica antijurídica, meu irmão. Cara, nossos princípios estão aí, tem que ser colocados em roda, tem que ser movimentados. Irmão, termina esse doutorado de uma vez. Vem para cá, passa na UFSC, para que eu possa ser teu aluno e voltar para o direito. Eu amo direito, mas você sabe, eu tranquei o direito. Mas olha, ficaria assim, seria aquele aluno chato parado na primeira carteira. Estou esperando a aula do Dr. Góes aqui. Ele é meu amigo. Povo, cara, muito obrigado. Não tenho palavras. A galera já está esperando ali já. A gente já passou e muito do nosso tempo, mas o bate-papo era ultra necessário e eu não tenho como agradecer aqui a vocês 3. Essa tela preta, pretona mesmo, ficou linda demais. Ao meu irmãozinho Góes, que está em Brasília,
A Kátia, que pode estar em qualquer local do país, escolheu estar do lado da família. Lisete Lessa, que é sem palavras, essa mulher é realmente, Kátia, é sensacional. E toda a galera aí que conseguiu interagir, mandou mensagem, não só nos nossos WhatsApp, colaborou aí no chat e tudo mais. Agora, nós temos o Sérgio, nós temos, na verdade, dois Sérgios, o Sérgio Cardoso e o Sérgio Romet. Então, assim, nós temos mais bate-papo, o programa continua, mas como eu falei para vocês, 2023 tem novidade e tem muita tela preta aqui, tá bom, pessoal? Eu agradeço do fundo do coração mesmo. Eu sei que o povo do Desacato vai me chamar a atenção. Luiz, passou do tempo, mas, povo, é o mês da consciência negra. Valeu!